E se eu te dissesse que a maioria das manipulações só funciona porque você dá a ela o que ela quer? Explicações, emoção e pressa? Quantas vezes você já falou, tá bom, deixa, só para encerrar o desconforto, e depois ficou com aquela sensação de ter se traído por dentro? Agora imagina o contraste, o seu eu de hoje, que cede para evitar conflito, versus o seu eu estoico, que não grita, não implora aprovação, não se justifica, só coloca um limite tão claro que o jogo acaba ali. Porque é assim, manipulação não é força, é fresta. É um empurrãozinho hoje, mais um amanhã. E quando você percebe, a sua vida virou um sim automático para os desejos dos outros. Neste vídeo, eu vou te dar 7 frases estoicas que funcionam como travas na porta da sua mente. Não é para vencer discussão, é para recuperar o controle sem drama e sem perder a dignidade. E a cada frase, eu quero que você faça uma pausa e se pergunte: em qual situação da minha vida eu preciso disso agora? Imagine a cena. A pessoa insiste, repete, muda o tom, tenta de novo com outra história, depois apela para a culpa. Não é força, é desgaste. Manipuladores não querem convencer você, querem cansar você. Eles sabem que, se empurrarem tempo suficiente, em algum momento você vai ceder só para ter paz. E é exatamente aí que a maioria perde o controle da própria vida sem perceber. É por isso que a primeira frase estoica não é agressiva, nem longa, nem brilhante. Ela é simples, firme e final. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu já tomei minha decisão. Essa frase funciona porque ela ataca o jogo na raiz. O manipulador espera resistência emocional, defesa, justificativa, explicação. Ele quer que você prove algo. Quando você começa a explicar, você entra no território dele. Quando você argumenta, você aceita o jogo. Quando você se justifica, você já está meio derrotado. Repare no detalhe. Você começa reconhecendo. Eu entendo o que você está dizendo. Isso desmonta a primeira arma do manipulador, que é te pintar como frio, injusto ou indiferente. Ele não pode mais dizer que você não ouviu, que você não se importa ou que está sendo cruel. Você ouviu, você entendeu. O drama perde o palco, mas a verdadeira força vem logo depois. Mas eu já tomei minha decisão. Aqui entra o coração do estoicismo. Marco Aurélio dizia que a mente é o último território verdadeiramente seu. Quando você afirma sua decisão com calma, você está dizendo algo poderoso sem levantar a voz. Este território está ocupado. Não há negociação. Não há espaço para empurrões emocionais. O manipulador, claro, não vai parar de primeira. Ele muda de estratégia. Ele dramatiza. Então é isso? Você não se importa comigo? Ele se faz de vítima. Achei que você fosse diferente. Ele tenta te provocar. Nossa, como você ficou frio. Tudo isso é teste. Ele quer ver se você vai escorregar para a explicação longa, para a defesa emocional, para o pedido de desculpas que nunca foi necessário. É aqui que a postura estoica aparece com mais clareza. Você não responde com novas frases. Você não entra no labirinto. Você repete com o mesmo tom, como uma rocha sendo atingida pelas ondas. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu já tomei minha decisão. Sem ironia, sem raiva, sem pressa. Cada repetição comunica algo silencioso. Esse jogo não funciona mais comigo. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando você aprende a dizer não sem se sentir culpado. Essa frase é exatamente isso. Não é ataque, não é vingança, não é frieza. É autocontrole, é maturidade. É alguém que parou de negociar a própria paz em parcelas emocionais. E acontece algo curioso quando você começa a agir assim. As pessoas que só se aproximavam para empurrar limites começam a se afastar. Outras mudam o tom, porque elas percebem que insistir não traz mais recompensa. A manipulação morre de fome quando não encontra reação. Pense em uma situação recente em que alguém insistiu até você ceder. Imagine como teria sido diferente se, em vez de explicar, justificar ou se defender, você tivesse dito apenas isso, com calma, com firmeza, e tivesse parado ali. Como dizia Sêneca, quem não governa a si mesmo acaba sendo governado por qualquer um que fale mais alto. Essa frase não é só uma resposta,
É o primeiro passo para retomar o comando da sua própria vida. Existe um tipo de manipulação ainda mais sutil do que a insistência, aquela que tenta redefinir a realidade. Não vem com gritos, nem com pressão direta. Vem disfarçada de verdade, óbvia, de opinião absoluta, de frases ditas com tanta convicção que pouco a pouco você começa a duvidar de si mesmo. Você está exagerando. Isso é bobagem. Todo mundo sabe que é assim. E sem perceber, você já está na defensiva, tentando provar que não é louco, sensível demais ou injusto. É nesse ponto que entra a segunda frase estoica, simples na forma, devastadora no efeito. Você tem o direito de pensar assim, e eu tenho o direito de discordar. Ela não confronta, não humilha e não tenta vencer. Ela desarma. Observe a virada. Ao dizer, você tem o direito de pensar assim, você reconhece a humanidade do outro. Você não invalida a opinião dele, não o acusa de má intenção, não o corrige como se estivesse em uma sala de aula. Isso retira o combustível da briga, porque o manipulador não pode mais se colocar como vítima de censura ou desrespeito. Ele foi ouvido, ele foi reconhecido, mas a força real da frase vem logo depois, com a mesma serenidade. E eu tenho o direito de discordar. Aqui você traça uma fronteira invisível, porém inegociável. Você está dizendo, sem elevar o tom, que a visão de mundo do outro não é uma lei à qual você precisa se submeter. Opinião não é corrente. Julgamento não é sentença. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age a partir do que acredita ser verdadeiro. O problema surge quando alguém tenta transformar essa crença em arma, usando-a para controlar o comportamento alheio. É exatamente isso que manipuladores fazem. Eles não querem diálogo, querem submissão disfarçada de consenso. Quando você responde dessa forma, devolve a responsabilidade para onde ela sempre pertenceu, a mente de quem julgou. É comum que, diante disso, a pessoa tente virar o jogo. Então você está dizendo que eu estou errado? Nossa, como você ficou difícil. Antes você não era assim. Essas frases não são perguntas, são ganchos. Elas existem para te puxar de volta para o velho lugar da explicação, da justificativa, do pedido de aprovação. E é justamente aí que o estoicismo pede contenção. Você não precisa esclarecer nada. Você não precisa se defender. Você não precisa convencer. O objetivo não é estar certo, é ter paz. Se necessário, você apenas repete, com a mesma tranquilidade. Você pode pensar assim. Eu continuo discordando, sem sarcasmo, sem raiva, sem pressa. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. Quando alguém diz, você é egoísta, isso é um julgamento, não uma verdade absoluta. A frase estoica cria um espaço entre o que o outro pensa e quem você é. E nesse espaço nasce a liberdade. Pense em quantas vezes você mudou uma decisão só para não parecer errado, frio ou inadequado aos olhos de alguém. Pense no peso que é viver tentando alinhar sua vida ao julgamento alheio. Sêneca dizia que o sábio não é aquele que agrada a todos, mas aquele que permanece fiel a si mesmo, mesmo quando não é compreendido. Quando você aprende a discordar sem culpa, algo muda, silenciosamente. O manipulador percebe que a carta do eu estou certo e você está errado não funciona mais. E você descobre algo ainda mais valioso. O mundo pode ter 1000 vozes, mas quem decide o que entra na sua mente é você. Existe um momento em que a manipulação deixa de ser opinião e passa a ser invasão. Não é mais sobre convencer você de algo, é sobre empurrá-lo para uma situação que fere seus limites, seus valores ou simplesmente a sua paz. E o detalhe mais perigoso é que isso quase nunca vem de forma agressiva, vem com frases suaves, aparentemente inofensivas. É só dessa vez. Você está exagerando. Qualquer pessoa faria isso. Aos poucos, você aprende a ignorar o próprio desconforto para manter o clima leve e paga caro por isso depois. É exatamente nesse ponto que a terceira frase estoica entra como um corte limpo, sem violência e sem espetáculo. Eu não me sinto confortável com isso, então eu não vou fazer. Ela não acusa, não confronta, não transforma a conversa em um tribunal sobre quem está certo ou errado.
Ela simplesmente afirma um fato interno e tira a discussão do campo do poder. A força dessa frase está no foco. Você não aponta o dedo. Você não diz, isso é errado, ou você está sendo abusivo. Você diz algo que ninguém pode disputar honestamente, como você se sente. Ao fazer isso, você impede que a conversa escale para um conflito de versões, porque não se trata de provar nada. Trata-se de reconhecer um limite. Manipuladores odeiam esse tipo de resposta porque ela fecha portas. Eles não conseguem discutir o seu desconforto como se fosse um argumento lógico. Eles até tentam. Vão dizer que isso nunca te incomodou antes, que você está sendo sensível demais, que está fazendo drama. E aqui mora o erro comum: explicar demais. Quanto mais você explica, mais material oferece para distorção, pressão e culpa. O caminho estoico é outro. Você permanece simples e firme. Eu entendo o seu ponto, mas eu não me sinto confortável com isso, então eu não vou fazer, sem elevar o tom, sem ironia, sem necessidade de aprovação. Essa frase comunica algo profundo. Eu me respeito o suficiente para levar meus limites a sério. Epicteto ensinava que ninguém pode obrigar você a julgar algo contra a sua própria razão. Quando você ignora o desconforto para agradar alguém, você faz exatamente o oposto. Traz seu próprio julgamento. Cada vez que isso acontece, uma pequena rachadura se abre na sua autoestima. Você pode até manter a paz externa por alguns minutos, mas cria um conflito interno que cresce em silêncio. E algo muda quando você começa a agir assim. Convites insistentes perdem força. Pedidos abusivos encontram resistência. Piadas invasivas deixam de passar despercebidas. Em vez de rir por educação, engolir seco ou fingir que está tudo bem, você se ancora no que sente e escolhe uma ação coerente com isso. Agora pare por um instante e reflita. Pense em uma situação recente em que você disse sim, enquanto algo em você gritava não. Pense no cansaço que isso gerou, no ressentimento silencioso, na sensação de ter ultrapassado um limite que você mesmo sabia que existia. Sêneca dizia que a pior forma de escravidão é viver para agradar aos outros. Quando você aprende a respeitar o próprio desconforto, você começa a sair dessa prisão. E os manipuladores percebem rapidamente, por mais que tentem, eles não conseguem mais fazer você ir contra a própria consciência. É aí que nasce o verdadeiro respeito. Não o que vem da aprovação, mas o que nasce da firmeza tranquila de quem sabe onde termina. Há uma manipulação ainda mais profunda e dolorosa do que a insistência ou a invasão de limites. Aquela que se disfarça de amor. Ela vem com frases que apertam o peito, não com força, mas com culpa. Se você realmente se importasse, faria isso por mim. Depois de tudo o que eu fiz por você. É nesse momento que muitas pessoas se traem por dentro, acreditando que estão sendo generosas, quando na verdade estão apenas aprendendo a se abandonar. É aqui que a quarta frase estoica entra como um divisor silencioso de águas. Se eu tiver que me desrespeitar para te agradar, então a resposta é não. Essa frase não acusa, não humilha, não aponta o dedo. Ela faz algo mais poderoso. Expõe o custo real do pedido. Porque toda vez que alguém te pede algo que exige que você se diminua, ultrapasse seus limites ou engula o que sente, não está pedindo ajuda. Está pedindo submissão emocional. E o estoicismo sempre foi claro sobre isso. Marco Aurélio alertava para não fazer nada que fizesse você se envergonhar de si mesmo quando estivesse sozinho. Essa frase é a tradução prática desse princípio. O manipulador vai tentar inverter a situação. Ele vai dizer que você está exagerando, que isso não é desrespeito, que você está sendo dramático. Ele vai puxar lembranças do passado, favores antigos, sacrifícios que fez, tudo para te colocar no banco dos réus. E o impulso automático é se explicar, justificar, provar que você não está sendo injusto. É assim que o laço aperta. A postura estoica pede outra coisa: clareza interna. Você não precisa convencer ninguém de que está se desrespeitando. O critério não é externo, é seu. Quando você diz essa frase, está afirmando algo fundamental. Eu não negocio minha dignidade para comprar aceitação. E perceba como isso muda o jogo. Você não está dizendo, você é abusivo. Você está dizendo, eu me conheço.
Você não está atacando, está se posicionando. E isso desconcerta profundamente quem vive de empurrar limites, porque o poder dele sempre esteve na sua disposição de se calar para manter a paz. Sêneca lembrava que ninguém pode ser verdadeiramente bom se vive se odiando por dentro. Cada vez que você se trai para agradar alguém, você planta uma semente de ressentimento contra si mesmo. Com o tempo, isso vira cansaço, amargura, sensação de vazio. Essa frase interrompe esse ciclo no ponto exato. Faça uma pausa agora e seja honesto consigo mesmo. Pense em quantas vezes você aceitou algo que sabia que iria te ferir só para não decepcionar alguém. Pense no peso disso acumulado ao longo do tempo. Pense em como seria viver sabendo que, mesmo quando não é compreendido, você permanece inteiro. Para um estoico, essa é uma vitória silenciosa. Preferir perder a aprovação de alguns a perder o respeito por si mesmo. Quando você começa a agir assim, algo muda, não só na forma como os outros te tratam, mas na forma como você se enxerga. E a partir desse ponto, manipulação deixa de ser ameaça, porque não há mais espaço para ela crescer. Chega um momento em que a manipulação abandona qualquer aparência de diálogo e revela sua face mais crua. O tom, a voz sobe, as palavras endurecem, o sarcasmo aparece, os ataques pessoais começam a surgir. A conversa deixa de ser sobre o assunto e passa a ser sobre te desestabilizar. E é justamente aí que muitas pessoas erram, porque entram no mesmo nível, respondem no impulso e, sem perceber, entregam exatamente o que o manipulador queria: uma mente fora do eixo. É nesse ponto que a quinta frase estoica se torna essencial. Eu não vou continuar essa conversa nesse tom. Ela não acusa, não devolve agressão, não transforma o outro em vilão. Ela faz algo muito mais poderoso. Retira o seu consentimento. O manipulador usa o tom como arma, porque sabe que uma pessoa irritada, acuada ou humilhada decide mal. Ele provoca para que você se defenda, grite, ataque ou se justifique. Quando você faz isso, já está jogando sob as regras dele. O estoico entende algo fundamental. Você não controla o comportamento do outro, mas controla se vai participar daquela dinâmica. Observe o que essa frase comunica sem precisar explicar nada. Você não está dizendo você é tóxico ou você é agressivo. Você está dizendo eu posso conversar, mas não dessa forma. É uma linha clara entre diálogo e abuso. E essa linha não precisa ser gritada para ser respeitada. É claro que a reação pode vir. Ironia, deboche. Ah, agora você é evoluído demais para conversar. Viu como você foge quando é confrontado? Essas frases não são argumentos, são iscas. Elas existem para te puxar de volta ao caos. O impulso automático é se defender, provar que não está fugindo, mostrar que não é fraco. E é exatamente isso que você não faz. A postura estoica é calma e coerente. Você baixa o tom, se mantém firme e, se necessário, encerra a interação. Sai do ambiente. Desliga a chamada. Fecha a conversa. Não como alguém que perde, mas como alguém que se recusa a participar de uma dinâmica que fere sua dignidade. Marco Aurélio escreveu que a alma é tingida pela cor dos pensamentos aos quais se entrega. Quando você permanece em uma conversa agressiva, você permite que aquela energia contamine sua mente. Ao dizer calmamente que não continuará naquele tom, você protege algo muito mais valioso do que vencer uma discussão. Você protege sua compostura. Quantas vezes você saiu de uma conversa se sentindo esgotado, culpado ou menor, não pelo conteúdo, mas pela forma? Quantas vezes você permaneceu ali só para não piorar, enquanto por dentro se despedaçava? Quando você começa a agir assim, algo muda no ambiente ao seu redor. As pessoas aprendem, mesmo que em silêncio, que para falar com você é preciso um mínimo de respeito. Você deixa de ser o alvo fácil de explosões emocionais e se torna um ponto de equilíbrio. Não porque grita mais alto, mas porque sabe o momento exato de dizer, com serenidade, aqui eu paro. E como ensinava Epicteto, ninguém pode provocar você sem o seu consentimento, porque a provocação só se completa quando você reage. Essa frase é o momento exato em que você retira esse consentimento.
Existe uma forma de manipulação que se apresenta como cuidado, conselho ou preocupação sincera, mas que no fundo tem o mesmo objetivo de sempre: assumir o controle das suas escolhas. A pessoa se aproxima carregando histórias, comparações, medos e previsões sombrias. Diz que só quer o seu bem, mas curiosamente, o melhor para você coincide exatamente com o que ela deseja. Aos poucos, você começa a duvidar do próprio julgamento e a terceirizar decisões que deveriam ser suas. É nesse ponto que a sexta frase estoica entra com uma firmeza tranquila. Isso é importante para você, mas é uma decisão que eu vou tomar por conta própria. Ela não despreza o outro, não invalida a preocupação, mas deixa claro quem está no comando. Repare na sutileza. Você começa reconhecendo: isso é importante para você. Isso reduz o conflito. Mostra que você ouviu, que não está sendo indiferente. O manipulador perde a chance de te acusar de frieza ou ingratidão, mas logo em seguida vem a afirmação que muda tudo. É uma decisão que eu vou tomar por conta própria. Aqui, você recupera o território mais valioso de todos, o da escolha. Os estoicos sempre insistiram que a liberdade humana começa exatamente aí. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que ninguém pode decidir por você aquilo que afeta a sua alma. Quando alguém tenta ocupar esse espaço, seja um parente controlador, um chefe invasivo ou um parceiro que trata suas decisões como se você fosse incapaz, o resultado é sempre o mesmo. Você vai se afastando de quem realmente é. É comum que a reação venha carregada de ironia ou ameaça velada. Depois não diga que eu não avisei. Nossa, como você mudou. Você acha que sabe tudo agora. Essas frases não são conselhos, são tentativas de manter poder. E o erro mais comum aqui é se justificar, explicar por que você escolheu aquilo, listar razões, pedir validação. É assim que o controle volta para as mãos do outro. A postura estoica pede algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo: permanecer. Você ouviu, você considerou. E ainda assim, a decisão é sua. Você não precisa provar que está certo para ter o direito de escolher. Mesmo que você erre, o erro será seu. E isso é infinitamente mais saudável do que viver uma vida correta aos olhos dos outros, mas estranha para si mesmo. Sêneca dizia que ninguém alcança a sabedoria delegando o próprio julgamento. Cada decisão terceirizada é uma parte da sua identidade que você entrega. Quando você começa a usar essa frase, algo muda internamente. Você deixa de buscar aprovação antes de agir. Você passa a ouvir opiniões sem obedecer automaticamente. Agora reflita com honestidade. Quantas escolhas na sua vida hoje não são realmente suas, mas resultados de pressão, medo de decepcionar ou necessidade de agradar? Quantas vezes você já soube o que queria fazer, mas deixou alguém decidir por você? Quando você afirma que a decisão é sua, o manipulador perde o acesso ao painel de controle e, silenciosamente, algo nasce no lugar: responsabilidade, maturidade e autonomia. É assim que o estoicismo transforma a forma como você se posiciona no mundo, não com confronto, mas com clareza firme. Chega um ponto em que a manipulação já não é mais sobre palavras, decisões ou tom de voz. É sobre acesso. Quem entra na sua vida, quem permanece, quem influencia suas escolhas, seu humor, sua visão de si mesmo. E é exatamente aqui que muita gente trava, porque o manipulador sabe usar duas armas finais: culpa e perdão. Ele erra, ultrapassa limites, machuca, depois pede desculpas, promete mudar e espera que tudo volte ao normal, como se nada tivesse acontecido. É nesse momento que a sétima frase estoica fecha o ciclo com lucidez e maturidade. Eu posso te perdoar, mas não vou mais te dar o mesmo acesso à minha vida. Essa frase não nasce da raiva, ela nasce da clareza. O estoicismo nunca ensinou a viver preso ao ressentimento. Perdoar, nesse sentido, é libertar a própria mente do peso do passado. É parar de carregar ódio, desejo de vingança, ruminação. Mas o erro comum é confundir perdão com retorno irrestrito. E isso é exatamente o que mantém ciclos tóxicos vivos. Quando você perdoa e devolve o mesmo acesso, sem mudança real, você ensina ao outro que seus limites são negociáveis.
Essa frase separa duas coisas que quase sempre são misturadas: paz interior e proximidade. Paz é sua responsabilidade. A proximidade é um privilégio. Quando você diz isso, está afirmando algo muito claro. Eu não vou viver acorrentado ao que você fez, mas também não vou fingir que nada aconteceu. Não há ataque, não há humilhação, há consequência. O manipulador detesta essa postura porque o jogo dele depende do retorno ao ponto inicial. Ele quer errar, chorar, prometer e reassumir o mesmo lugar de antes, com as mesmas chaves, a mesma influência, o mesmo poder. Quando você mantém mas reduz o acesso, você quebra esse roteiro. Não é punição, é proteção. É provável que ele tente as velhas estratégias. Então você nunca superou isso. Se você realmente tivesse perdoado, estaria tudo normal. Você está preso ao passado. Mas você sabe a verdade. Ficar preso ao passado é repetir a mesma história, esperando um final diferente. O perdão estoico não é voltar à jaula, é sair dela sem levar as correntes. Sêneca alertava que devemos escolher bem nossas companhias, porque o ambiente molda o caráter. Quem você permite por perto influencia seus pensamentos, suas emoções e até o respeito que você tem por si mesmo. Ao limitar o acesso, você não se torna frio, você se torna responsável. Pense em alguém que continua tendo espaço demais na sua vida, apesar de já ter provado que não respeita seus limites. Pense em quantas vezes você chamou isso de bondade, quando na verdade era medo de romper. Quando você assume essa postura, algo definitivo acontece. Você deixa de discutir, explicar ou convencer. Você simplesmente muda de posição. E isso é o que mais assusta quem vive de manipular. Perceber que você não precisa mais se afastar com ódio, nem permanecer por culpa. Você pode seguir em frente com calma, dignidade e consciência limpa. No fim, todas as frases estoicas que você viu aqui apontam para o mesmo lugar: recuperar o controle da única coisa que sempre foi sua, sua mente, suas escolhas e o rumo da sua vida. Às vezes, a atitude mais sábia não é confrontar, nem insistir, nem esperar mudança. É perdoar por dentro e fechar a porta por fora. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Em um mundo que reage no impulso, você escolheu entender, refletir e crescer. E isso, por si só, já é um ato profundamente estoico, porque sabedoria não nasce do barulho, nasce da atenção. E você ficou até o fim, porque sabe que sua mente merece mais do que respostas automáticas. Tudo o que vimos hoje aponta para a mesma direção: recuperar o controle da própria vida sem perder a dignidade. Não gritando, não atacando, não tentando vencer ninguém, mas aprendendo a se posicionar com calma, clareza e firmeza. Esse é o verdadeiro poder que os estoicos nos deixaram. Um poder silencioso, mas inabalável. Se esse conteúdo fez sentido para você, e se você quer aprofundar ainda mais esse caminho, eu deixei na descrição o meu livro, Princípios Fundamentais do Estoicismo. Nele, eu reúno ensinamentos essenciais para fortalecer a mente, proteger sua paz e viver com mais lucidez em meio às pressões do mundo moderno. É um material feito para quem não quer apenas ouvir frases bonitas, mas aplicar a filosofia na vida real. Agora, eu quero te convidar a participar ativamente. Deixe um comentário aqui embaixo. E se você não souber exatamente o que escrever, escreva apenas uma palavra: gratidão. Assim, eu sei quem ficou até o final e quem está realmente comprometido com esse processo de crescimento interior. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo mensagens edificantes, reflexões profundas e conteúdos que fortalecem a mente e o caráter. E se você quiser ir além e contribuir diretamente com esse trabalho, considere se tornar patrocinador do canal. Clique no botão Seja Membro e confira as condições e vantagens de fazer parte mais próxima dessa comunidade. Daqui a pouco, vão aparecer na tela mais 2 vídeos recomendados, com novos conhecimentos que podem fazer imenso, sem saber o que exatamente te impede de avançar. O que você carrega hoje pode ser o que está te fazendo ir para trás, sem que ninguém perceba. E se eu te dissesse que a chave para a sua liberdade está em eliminar tudo isso? Sem avisos,
sem explicações, sem que ninguém veja. A verdade é que você está sendo drenado por coisas que não fazem sentido, por hábitos que não servem mais e por pensamentos que não te fortalecem. E se você pudesse soltar tudo isso em silêncio, sem depender da aprovação de ninguém, o que aconteceria com você? A resposta está nas pequenas coisas que você tem que eliminar, sem ninguém ver. Hoje, vou te ensinar o segredo da verdadeira liberdade. Mas antes, pergunte-se: o que você está carregando que te impede de ser quem você realmente é? Você já parou para pensar em quantas vezes, ao longo da sua vida, você se moldou para agradar alguém? Quantas vezes você teve que ser uma versão que não é a sua, apenas para se encaixar? Muitas vezes somos levados a criar personagens, essas máscaras que usamos para sobreviver em meio ao julgamento dos outros, ao desejo de aceitação, ao medo de sermos rejeitados. E quando fazemos isso, acabamos nos esquecendo de quem realmente somos. Mas sabe o que é pior? O tempo passa e nós começamos a acreditar que somos exatamente esse personagem, quando na verdade estamos apenas interpretando um papel. A verdade é que a maior prisão que você pode construir é essa: viver uma vida que não é sua, por conta do que os outros esperam de você. Você já sorriu quando queria chorar? Já disse, está tudo bem, quando dentro de você estava um turbilhão de emoções? Já se esqueceu dos seus próprios desejos só para agradar quem estava ao seu redor? Acredite, eu já estive lá. Eu sei como é carregar o peso de um personagem que não te representa. A única coisa que ele faz é te consumir, drenar sua energia e te afastar da sua verdadeira essência. O que você está vivendo não é a sua vida, é uma versão criada para que os outros te aceitem. Mas não precisa mais ser assim. O primeiro passo para a verdadeira liberdade é perceber que você tem permissão para ser quem você realmente é, sem máscaras, sem adaptações, sem medos. E isso pode ser assustador. Você pode se sentir vulnerável, pode se perguntar se vai ser aceito ou não. Mas deixe-me te contar uma coisa: a verdadeira liberdade vem do momento em que você decide que não precisa mais da aprovação dos outros para ser feliz. Você não está aqui para ser o que os outros esperam. Você está aqui para ser quem você realmente é. Imagine o poder que você tem quando decide viver sem essa máscara. A autenticidade cria seu próprio espaço. E não importa se os outros não conseguem entender ou se afastam. O importante é que, ao agir com autenticidade, você começa a atrair as pessoas certas para a sua vida. Aquelas que vão te apoiar de verdade, aquelas que vão te amar pelo que você realmente é. E as que se afastarem, bem, talvez o que elas esperam de você não esteja alinhado com o que você é de verdade. E isso está bem. Não estamos aqui para agradar a todos. Estamos aqui para ser fiéis a nós mesmos. Agora, eu te pergunto, quanto tempo você tem vivido para os outros e não para si mesmo? Quais partes de você ainda estão escondidas, esperando a hora certa de se mostrar? O que aconteceria com a sua vida se você começasse a se libertar dessas máscaras e se permitisse ser quem você realmente é? Quando Marco Aurélio dizia que a maior riqueza é viver conforme a natureza, ele não estava falando apenas sobre seguir o fluxo do mundo ao seu redor, mas sobre se alinhar com quem você realmente é, sem disfarces, sem medos. Quando você começa a viver sua verdade, você cria um espaço que é só seu, e nesse espaço você é livre, você é forte, você é verdadeiro. Então, a primeira coisa que você precisa eliminar, sem ninguém ver, é esse personagem que você criou. Elimine-o sem justificativas, elimine-o sem avisos, e seja você mesmo. Porque o verdadeiro poder vem da liberdade de ser quem você é, sem precisar de aprovação. E lembre-se, a autenticidade é a chave para uma vida plena. Você já percebeu como o amanhã tem se tornado o refúgio perfeito para o que você deveria fazer hoje? Todos nós temos essa tendência de colocar as coisas para depois, não é mesmo? Aquele projeto importante, o sonho que você adia, o hábito saudável que você sabe que precisa cultivar. E a desculpa sempre é a mesma. Amanhã eu começo, amanhã vai ser o dia perfeito. Mas aqui está a realidade dura. O amanhã nunca chega. E enquanto você espera o momento certo, a vida vai passando.
E cada dia que você adia é um dia que você nunca mais vai ter. Parece drástico, mas é a verdade. O tempo não espera por ninguém. Cada segundo perdido não volta. E o pior é que você nem percebe o quanto isso vai se acumulando. Você pode até ter boas intenções, mas sem ação, a intenção não vale nada. A procrastinação, esse mal silencioso, rouba seu futuro e te mantém preso a uma zona de conforto que, na realidade, só te impede de crescer. O amanhã que você tanto espera é uma ilusão. O único momento real é agora. Quando você procrastina, você está se dando uma desculpa para não sair da sua zona de conforto. E não é por falta de vontade. O problema está em como você reage à pressão de começar. Você tem medo do fracasso, da insegurança, ou simplesmente não sabe por onde começar? A verdade é que a procrastinação é uma forma de evitar a sensação desconfortável de estar começando algo novo. O medo do agora te paralisa, mas se você realmente deseja mudar, a primeira coisa que precisa fazer é enfrentar esse medo. Deixe de lado as desculpas, as justificativas e, acima de tudo, o perfeccionismo. O momento perfeito nunca vai chegar, porque a perfeição não existe. A única coisa que existe é o seu compromisso com o agora. O agora é o único campo de batalha onde você pode realmente fazer a diferença. Não espere para ser perfeito. Não espere pelas condições ideais. Comece, mesmo que seja pequeno. O simples ato de começar já coloca você em movimento, e o movimento gera progresso. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, já é um passo para frente. E não se engane, cada amanhã que você adia te afasta mais do seu objetivo. A procrastinação é o seu maior inimigo, e enquanto você não decidir encará-la de frente, ela vai continuar roubando o que é seu, o futuro. Pergunte-se, o que você tem procrastinado na sua vida? O que você tem deixado para depois, sem perceber o quanto isso está te afastando de quem você poderia ser? O que aconteceria se você fizesse algo hoje, mesmo que pequeno, para alcançar o que você tanto quer? Epicteto nos lembra, não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece que importa. Se você reagir com inação, estará se rendendo à procrastinação. Mas se você decidir agir agora, mesmo que seja com um simples passo, estará tomando o controle do seu destino. Elimine a procrastinação de uma vez por todas, sem avisar a ninguém. Faça-o agora contar. Não espere por um momento perfeito. O momento perfeito é o que você faz dele. Comece agora. Você já parou para refletir sobre o peso que o seu passado carrega? Existem momentos na vida que nos marcam, escolhas que fizemos e erros que cometemos. E tudo isso, sem querer, fica como correntes invisíveis, nos prendendo e nos impedindo de avançar. O que aconteceu com você no passado não define quem você é hoje. Mas muitas vezes, nossa mente insiste em reviver essas experiências, como se estivéssemos presos a elas. Essas correntes invisíveis são feitas de memórias dolorosas, de arrependimentos, de mágoas não resolvidas. Elas nos mantêm reféns de uma história que não podemos mudar. Mas, se você não aprender a soltar essas correntes, elas continuarão a ditar o rumo da sua vida. Você será um prisioneiro do seu próprio passado. O passado já passou. O que você faz com ele hoje é o que define seu futuro. A maior armadilha que você pode cair é acreditar que o passado define quem você é. Pode ser uma decepção, uma traição, um erro que você cometeu. Mas entenda, o passado é como uma fotografia desbotada, já não tem mais vida, só existe na sua mente. E o que você decide fazer com essas lembranças? Você vai deixá-las te controlar ou vai usá-las para fortalecer sua caminhada? O que aconteceu não pode ser mudado, mas a sua atitude diante disso, sim. O que você carrega no peito? Agora as mágoas e culpas só te impedem de crescer. Você não é mais aquela pessoa do passado. E se você não fizer essa mudança interna, se você não deixar essas correntes invisíveis para trás, vai continuar andando em círculos, sempre preso àquilo que já passou. Você é o único responsável por romper essas correntes. Imagine por um momento o quanto sua vida pode mudar se você parar de reviver os erros do passado, as frustrações, as decepções. O que aconteceria se você deixasse de se definir pelas falhas que cometeu
ou pelas pessoas que te machucaram. O que aconteceria se, ao invés de se lamentar, você usasse essas experiências como combustível para o seu crescimento? O passado não é um fardo, ele pode ser o seu maior aprendizado, mas só se você decidir aprender com ele, não se afogar nele. Pergunte-se, quais correntes invisíveis você ainda carrega? O que você ainda guarda do passado que te impede de avançar? Como seria sua vida se você decidisse libertar-se de tudo isso, sem medo, sem culpa, sem mágoa? Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Se você permitir, suas dores, erros e frustrações podem se transformar em força, em poder. O passado pode ser a chave para o seu fortalecimento, mas só se você decidir deixar de ser prisioneiro dele. Elimine o peso do passado sem avisar a ninguém. Liberte-se das correntes invisíveis que ainda te prendem e tome o controle do seu presente. O que você escolhe carregar agora, você é quem decide. Você já se pegou perdido em pensamentos, criando cenários que podem nunca acontecer? E nesses cenários tudo dá errado. As pessoas te abandonam, o trabalho falha, você perde tudo o que construiu. A mente humana tem esse poder quase mágico de criar tempestades onde não existem nuvens. Às vezes, nos perdemos tanto nesse processo de imaginar o pior, que esquecemos de viver o agora, o que realmente está acontecendo. A adição a imaginar problemas futuros é um dos maiores ladrões de paz que existe. Passamos tempo pensando no que pode dar errado, antecipando desastres, sem perceber que estamos vivendo duas realidades ao mesmo tempo: a realidade que existe e a realidade que nossa mente inventa. E o pior de tudo, mais de 90% das coisas que tememos nunca acontecem. Você se arrisca a sofrer duas vezes, uma por aquilo que você imagina e outra pela coisa que nunca vai acontecer. Você não pode controlar o futuro, mas pode controlar seus pensamentos agora. Essa obsessão por antecipar problemas vem do medo do desconhecido, da necessidade de se preparar para o que vem pela frente. Mas a verdade é que não há como prever o futuro, e tentar fazer isso é um exercício de frustração. O que você deve fazer é aprender a observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Entenda que o medo e a ansiedade não são fatos, são projeções da sua mente, tentando te proteger do que ainda não aconteceu. Mas, na maioria das vezes, essas projeções são apenas fantasias que te tiram do presente. Imagine o quanto você poderia crescer e se desenvolver se parasse de gastar sua energia com aquilo que provavelmente não acontecerá. Imagine quanto tempo você poderia ganhar se começasse a viver no agora, com o que está diante de você, em vez de se perder em cenários que não têm fundamento algum. Pergunte-se, quantas horas da sua vida você já gastou preocupando-se com coisas que nunca aconteceram? O que você perdeu ao viver num futuro que ainda não chegou, ao invés de viver o agora? Como seria sua vida se você soltasse esse controle imaginário e aprendesse a confiar na sua capacidade de se adaptar? Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, nos lembra: se você está afligido por algo externo, o sofrimento não vem da coisa em si, mas da sua interpretação dela. Se você parar de antecipar as dificuldades, você pode começar a viver com mais leveza. O que realmente importa é o que está diante de você agora, e não o que ainda não aconteceu. Elimine a obsessão por antecipar problemas sem avisar a ninguém. Liberte-se das preocupações imaginárias que só roubam sua paz. Concentre-se no presente, no que você pode controlar agora. A vida acontece no agora, e é só nele que você pode realmente agir. Quantas vezes você se pegou revivendo situações passadas, momentos em que alguém te feriu ou te decepcionou? O ressentimento é um veneno que muitas vezes bebemos, esperando que ele prejudique outra pessoa. Mas a verdade é que ele nos destrói por dentro. O ressentimento não muda nada, não muda o passado, não altera o que aconteceu, mas ele tem um poder incrível. O poder de roubar sua paz, de corroer sua energia e te manter preso a algo que já passou. Você já percebeu como o rancor e a mágoa fazem você reviver o passado novamente e novamente, como se fosse um ciclo sem fim?
O ressentimento nos mantém atados ao que não podemos mudar. Ele nos faz esquecer do presente, da beleza de viver o agora, porque nossa mente está ocupada com algo que já se foi. E pior, quanto mais você nutre esse ressentimento, mais ele cresce, mais ele vai sugando a sua energia, mais ele vai se tornando parte de você, até o ponto de controlar suas emoções e decisões. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é justificar. Perdoar é liberar o que você carrega. O perdão, na verdade, é um presente que você dá a si mesmo. Não é para quem te feriu, é para você. Quando você perdoa, você não está dizendo que o erro ou a dor não importaram. Você está apenas decidindo que não vai mais carregar o peso disso. O perdão é um ato de libertação, de não deixar que o passado defina o seu presente. Sabe o que acontece quando você elimina o ressentimento? Você recupera o controle da sua vida. Você para de ser uma vítima da sua própria história e começa a ser o autor dela. Você escolhe a paz, escolhe seguir em frente. E ao fazer isso, você libera sua mente e sua alma de um peso desnecessário. Pergunte-se, quem ou o que você está carregando em seu coração que já não te serve mais? Qual sentimento negativo você tem alimentado dentro de você que te impede de viver em paz? O que aconteceria se você decidisse liberar essa carga agora, sem esperar nada em troca? Sêneca, outro grande filósofo estoico, afirmou: é mais valente quem vence sua ira do que quem vence os inimigos. Quando você escolhe perdoar, você escolhe a verdadeira força, que não vem da raiva ou da vingança, mas da liberdade emocional que você conquista ao deixar ir aquilo que te aprisiona. Elimine o ressentimento sem avisar a ninguém. Liberte-se da dor do passado e escolha a paz. O perdão não é para os outros, é para você. Liberte-se de tudo que te impede de viver plenamente e volte a ser senhor de suas próprias emoções. Você já acreditou que seria feliz apenas quando atingisse uma meta? Ou talvez pensou que a felicidade viria quando conseguisse aquele cargo dos seus sonhos, comprasse a casa ideal ou conquistasse o corpo perfeito? A sociedade nos ensina a ver a felicidade como uma linha de chegada, algo que devemos alcançar depois de muito esforço e sacrifício. Mas a verdade é que a felicidade não está lá na frente. Ela está aqui, agora, em cada momento da sua vida. Se você continua buscando a felicidade como se ela fosse uma recompensa que você deve conquistar, nunca vai encontrá-la. Porque a felicidade não é um destino, não é algo que você alcança, mas algo que você experiencia ao longo da jornada. Cada passo dado, cada escolha feita com intenção e propósito, cada ato de viver com verdade e autenticidade traz consigo uma porção de felicidade genuína. A felicidade não está no futuro, a felicidade está no presente. O problema é que muitas vezes nos vemos buscando por algo que já temos. Queremos ser felizes um dia, quando tivermos tudo o que sonhamos, quando tivermos alcançado aquilo que nos foi prometido pelo mundo. Mas, enquanto estamos correndo atrás dessa felicidade futura, esquecemos de viver o que temos agora. E aí, nos tornamos prisioneiros da ideia de que só seremos felizes quando tivermos mais, fizermos mais, formos mais. A verdadeira felicidade está na serenidade do momento presente. Quando você começar a viver com propósito, mesmo que o cenário não seja perfeito, você começa a experimentar a verdadeira felicidade. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está em paz consigo mesmo e com o momento. A felicidade não é uma recompensa que você conquista no final de uma corrida. Ela é o combustível da sua jornada. E quanto mais você se alinha com o que é verdadeiro para você, mais você começa a experimentar essa felicidade interior. Em quantos momentos você deixou de ser feliz porque estava esperando algo acontecer? O que você tem deixado de viver hoje porque acredita que a felicidade só virá amanhã quando tudo for perfeito? Como seria sua vida se você começasse a viver a felicidade agora, no presente, em cada passo, mesmo com imperfeições? Os estoicos, como Epicteto, nos ensinam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. E ao reagir com serenidade, aceitação e intenção, encontramos a verdadeira felicidade.
não em algum lugar distante, mas aqui, no agora. A felicidade não é um destino. Ela é uma prática diária de viver com propósito. Elimine a ideia de que a felicidade está em algum ponto distante. Ela não é algo que você alcança, é algo que você vive todos os dias. Comece agora, neste momento, e descubra que a verdadeira felicidade não está no futuro, mas no caminho que você escolhe trilhar. A felicidade é uma escolha diária, e ela começa com a decisão de viver plenamente no agora. Você já se pegou explicando suas escolhas, suas decisões e até mesmo sua maneira de ser, como se fosse necessário pedir permissão para viver do jeito que escolheu. Quantas vezes você sentiu a necessidade de se justificar para os outros, para que eles entendessem por que você fez o que fez ou tomou determinada atitude? O que você talvez não tenha percebido é que esse constante esforço de justificar cada passo seu está apenas alimentando uma insegurança interna, uma necessidade de aprovação externa que te impede de viver com verdadeira liberdade. A verdade é simples. Você não precisa de justificativas para ser quem é. Não importa se os outros não entendem suas escolhas, se as pessoas discordam ou se os padrões do mundo não são os seus. O único padrão que importa é o seu, a sua verdade, e você não tem que se explicar para ninguém. O ato de se justificar constantemente é como pedir permissão para ser você mesmo, e você não está aqui para isso. Você está aqui para viver de acordo com suas próprias regras, de acordo com a sua própria essência. Quando você se justifica, você está se deixando vulnerável à opinião dos outros. Toda vez que você sente a necessidade de justificar algo, você está inconscientemente dizendo: eu preciso da sua aprovação para me sentir seguro com a minha escolha. E o que acontece? Você acaba dando o controle da sua vida para os outros. O peso das justificativas se transforma em um fardo, uma corrente invisível que te impede de agir com firmeza e confiança. Mas aqui está a virada. O poder real vem quando você age com integridade e vive de acordo com os seus valores, sem precisar explicar cada passo. Quando você começa a viver assim, as pessoas que realmente se importam com você, as que compartilham seus princípios, vão entender o que você está fazendo. E quem não entender, não tem problema. Eles não precisam. O importante é que você esteja em paz com as suas próprias escolhas. Quais áreas da sua vida você tem se justificado demais? Você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir seguro nas suas escolhas? O que aconteceria se você começasse a viver de acordo com sua verdade, sem se preocupar com as explicações que você sente que precisa dar? Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava: não somos responsáveis pelo que os outros pensam de nós, mas sim pelas nossas ações. Quando você age com coerência e vive com base nos seus próprios valores, a sua conduta fala por si. Você não precisa se justificar, porque a sua autenticidade é o que mais importa. Elimine o peso das justificativas, sem precisar avisar ninguém. Viva de acordo com seus valores e permita que suas ações falem por você. Quando você se liberta dessa necessidade de explicar cada decisão, você começa a viver com liberdade, confiança e poder. Seja fiel a quem você é e a sua verdadeira força se revelará. Quantas vezes você já ouviu a frase mente sã, corpo são? A verdade é que corpo e mente estão intrinsecamente conectados, e quando um vai mal, o outro sofre as consequências. Mas o que muitas vezes não vemos é como pequenos maus hábitos vão se acumulando, destruindo nossa energia, nossa clareza mental e nossa capacidade de alcançar o que realmente queremos. Eles começam de forma sutil, quase imperceptível, mas logo você percebe que está preso a um ciclo de autossabotagem que te impede de avançar. Imagine por um momento como sua vida poderia ser diferente se você se livrasse daqueles hábitos que aos poucos vão minando sua vitalidade. A falta de sono, a alimentação desregrada, as horas intermináveis gastas em distrações vazias, os pensamentos negativos que você insiste em manter. Esses maus hábitos se disfarçam de conforto,
mas, na realidade, são armadilhas disfarçadas que roubam sua energia, apagam sua motivação e te impedem de viver com clareza. Seu corpo e sua mente são os maiores aliados que você possui. Quando você trata mal seu corpo com maus hábitos, você está dando um sinal de que não se importa com a sua saúde, com o seu bem-estar. O corpo é o templo onde a sua mente habita. E se você não cuida desse templo, não pode esperar que sua mente esteja em sua melhor forma. Mas, ao fazer escolhas mais saudáveis, ao começar a substituir hábitos prejudiciais por hábitos que te fortalecem, você não só melhora fisicamente, como também coloca sua mente em um estado de equilíbrio e clareza. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, cuidava do seu corpo e da sua mente, com disciplina e rigor. Ele acordava cedo, praticava exercícios, escrevia em seu diário e refletia sobre suas ações. Ele sabia que o que você faz todos os dias, mesmo nas pequenas escolhas, constrói a base de sua força e resiliência. Não se trata de perfeição, mas de consistência. Cada pequeno passo que você dá para cuidar de si mesmo é uma vitória. Cada escolha positiva, um investimento em um futuro melhor. Quais hábitos você tem alimentado que estão te prejudicando? O que você tem feito todos os dias que está minando sua energia e sua vitalidade? Como seria sua vida se você começasse a fazer escolhas mais saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente? Lembre-se de que o que você faz todos os dias se torna quem você é. Se você deseja mudar a sua vida, comece eliminando os hábitos que não te servem e substituindo-os por aqueles que te fortalecem. A verdadeira transformação começa na consistência das pequenas ações diárias. Elimine os maus hábitos que estão prejudicando seu corpo e sua mente, sem ninguém perceber. Comece agora a investir em escolhas saudáveis, em um estilo de vida que fortaleça sua energia e clareza. Quando você cuida de si mesmo, de dentro para fora, tudo ao seu redor começa a se transformar. Seu corpo e sua mente agora serão os seus maiores aliados na jornada para a verdadeira força. É fácil olhar para os outros e apontar os erros, não é? Às vezes é como se a crítica se tornasse um mecanismo de defesa, uma forma de desviar a atenção de nossas próprias falhas, medos e inseguranças. Vivemos em uma sociedade onde criticar os outros é quase um esporte, onde apontamos o dedo para as falhas alheias como uma maneira de nos sentirmos melhores ou mais certos. Mas a verdade é que quanto mais você critica os outros, mais se afasta da verdadeira mudança que precisa acontecer dentro de você. A crítica constante é uma distração. Em vez de olhar para o que está fora, você deveria estar olhando para o que está dentro. Quando você critica, você se desvia do caminho da autoobservação, que é a chave para o crescimento pessoal. A verdadeira sabedoria não está em julgar os outros, mas em olhar para si mesmo com honestidade, sem máscaras, e reconhecer onde você precisa melhorar. Criticar os outros é uma forma de fugir do que você deve melhorar em si mesmo. Toda vez que você critica alguém, você está projetando seus próprios medos, falhas e insatisfações. A crítica nunca vai te ajudar a crescer, porque ela vem de um lugar de escassez, de comparação. O verdadeiro caminho para a evolução pessoal é a autoobservação, a habilidade de olhar para dentro, sem julgamentos, sem culpar os outros pelas suas dificuldades. Quando você começa a se observar de forma sincera, sem se esquivar, começa a perceber os padrões que precisa mudar e as áreas que precisa fortalecer. O verdadeiro trabalho começa dentro de você. Em vez de criticar os outros, questione-se: o que essa situação me ensina sobre mim? Ou então, como posso melhorar minha reação em vez de criticar a atitude dos outros? Esse tipo de questionamento é o que gera transformação genuína. Ao fazer isso, você não apenas se torna mais sábio, mas também cria um espaço para a verdadeira mudança. Porque no final, quando você foca no que precisa melhorar em si mesmo, você se torna uma pessoa mais forte, mais autêntica e mais serena. Pergunte-se: quantas vezes você tem se distraído criticando os outros em vez de olhar para si mesmo? O que você está evitando ao projetar suas críticas para os outros? Como seria sua vida se você começasse a cultivar a autoobservação em vez da crítica constante? Epicteto,
Um dos maiores pensadores estoicos dizia: não se preocupe com o que os outros fazem, preocupe-se com o que você deve fazer. Quando você começa a focar em si mesmo, na sua jornada de crescimento, a crítica deixa de ser necessária. Sua própria evolução vai falar mais alto do que qualquer julgamento externo. Elimine a tendência de criticar sem avisar ninguém. Olhe para dentro, observe suas atitudes e busque melhorar a si mesmo a cada dia. A verdadeira transformação acontece quando você decide parar de apontar os erros dos outros e começa a trabalhar nos seus próprios. Seja honesto consigo mesmo e o mundo ao seu redor começará a mudar. Parabéns por ter assistido até o final. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com seu próprio crescimento e com a busca pela sabedoria verdadeira. Isso é algo digno de ser celebrado. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento, cada mudança que você faz para melhorar a si mesmo, é uma vitória. Agora, quero saber de você. Qual dos tópicos mencionados mais tocou seu coração? Qual atitude você está pronto para eliminar da sua vida e começar a viver com mais liberdade e autonomia?